o mais interessante aí desse lugar, que eu falei para eles, é que não há desenho de rua. Se não há desenho de rua, a gente pode fazer o desenho que a gente quiser. Exato. E por que passar pela matriz do carro de novo? Se é possível não usar a matriz do carro nesse trecho, para que usá-la? Essa é uma pergunta que eu vou continuar fazendo para vocês. Não precisa responder, não precisa. Pensem sobre, vamos pensar sobre isso. São as grandes questões, entende? Se não há uma matriz do carro lá desenhada, para que desenhá-la? Ok? Porque há outras possibilidades. Se vocês estão fazendo essa transposição, se enterra meio a marginal para que a cota seja suficiente, achei muito interessante. Por que não? Eu não sei como é isso, tá? Tecnicamente, mas por que não ter a mesma ideia no trem? Porque ali a distância ponto a ponto vamos dizer, do parque, o trem passa aqui, não passa? Vai baixar, porque tem um parque ligando, não é isso? A distância ponto a ponto, se enterra um pouco também o trem, isso se fizer uma curva, quase que a distância dentro dessa, vamos supor, dessa curva rampa, é praticamente imperceptível. Você tem na cabeça quantos metros? Você liga isso? Desse percurso, 400 metros? É bem variável. Tudo bem. Maiores. Espaço maior. A maior distância, se não me engano, são de uns 200, 300 Cara, metros. então, né? Maior distância. Isso você vê para vocês pensarem sobre isso, porque aí tem uma coerência de como se enterra. Porque às vezes não precisa enterrar tudo. Não sei como é, entendeu? Em Barcelona enterraram tudo, né? Ou enterraram ou desviaram? A Ronda, por exemplo, a Ronda de Barcelona Era enterrada mesmo, né? não trincheira, como uma trincheira, a Ronda Vial, não? Sim. Da Costaneira. Mas eu pensava, por exemplo, a Paris, no Parque Montsouris, tem o trem, que a rede expressa regional, que depois é enterrada na cidade, mas lá vai na superfície, mas o próprio desenho do parque permite que não faz nenhuma barreira, não? Que um pouco como você fala, um pouco o terreno, um pouco o desenho, um pouco os pontes, você mesmo não percebe, está aberto, não percebe aquele trem. Qual é o nome do parque? Montsouris. Então isso. Resolvam isso não rapidamente, mas como a gente. Peraí. Vocês já estão com belíssimos desenhos, mas estabeleçam as transposições de maneira mais contundente. Isso para agora está fantástico, Jorge. E vamos desenvolver essa centralidade que é a grande questão. E a questão da mobilidade, da pedestrianização do carro, poxa gente, é fundamental. Né? O que vocês querem aí? Que carro é esse que a gente quer? Por que a gente parte da matriz do desenho da circulação do carro? Já que não há, vamos criar outra? O carro Não precisa ser o grande definidor dos cheios. Estruturante dos cheios. Você pode fazer o contrário, quer dizer, defina os cheios primeiro e depois discuta como que você faz para chegar neles. Né? E eu queria falar um pouquinho só desse desenho, rapidamente, que essa é a conexão que vocês estão propondo, né, de uma área a outra cruzando o rio. Então, aí eu digo que já, talvez nessa lógica de estruturar o convívio dos ônibus, os pedestres no meio, a ciclovia e o mirante, quer dizer, esse pedestre, quer dizer, qual o interesse que esse pedestre vai ter nesse percurso para poder vencer essa faixa que é enorme. Eu não sei se há possibilidade disso do ponto de vista também da própria dimensão dos elementos, se a altura dá e tal. Mas por que você não coloca esses ônibus embaixo desse pedestre e deixa esse espaço muito mais amplo lá? E você pode criar pequenos usos também nessa faixa, né? Então, se houver a possibilidade disso entrar como um grande corredor mesmo de ônibus que passa por baixo, que vença, até facilita, porque você provavelmente vai ter uma dimensão de viga, de necessidade estrutural para poder suportar essa área nova, sem muitos apoios, você tem que transpor o rio inteiro. Então, de repente, isso já vai ser uma necessidade iminente. Quer dizer, a altura do ônibus deve ter aí uns 6 metros, uns 6, 7 metros, mais a espessura estrutural da parte de cima. Você pode até, não precisaria nem ser tão, como a carga vai ser menor, quer dizer, você tem até uma laje um pouco mais fina. Enfim, aí é um desenho que vocês com certeza vão pensar, mas... Pode o ônibus entrar por meio e transportar.
Isso, ele pode passar ruim, quer dizer, o desenho disso é só pensar que essa proposição pode liberar um pouco esse espaço para esses ônibus não ficarem. Né? Porque a pergunta é, será que alguém vai querer realmente pegar o ônibus na ponte? Quer dizer, na ponte vai ter um ponto? Então a necessidade desse, quer dizer, ele vira uma transposição direta. Né? Pode ser o ponto pode ser antes e depois. Né? Mas só uma dúvida, volta na nossa proposta, na geral. Não, é essa mesmo. Essa aí, se na questão da produção para amanhã mesmo, se dá para fazer isso, ou se melhor focar em uma dessas. Na questão de fazer a maquete física também, Não, maquete física já Seria legal, mas não há. Levando esse 3D, com a papipa, o volumétrico, com cor, interessante, claro. Posso. Faz o que a proposta. Faz a proposta. Fantasminha. Falou, não é? Desenha esse chão, dá umas desenha, faz perspectiva, como é que você imagina essas calhas? Vocês fizeram desenhos tão bonitos aqui, vocês vão fazer. Cadê aqueles desenhos lá? Só para dar um exemplo. Cadê os desenhos à mão livre? só daqui, cara. Se tivesse já tudo, se você ampliar esse desenho, eu conseguir entender a área inteira assim, já é muito legal. Quem fez esse desenho? Não nasceu. Pior, tô te chamando. Foi muito bom, cara. Pessoal,